Olá! Nesse episódio eu vou mostrar para você o passo a passo para definir o seu cliente ideal, que no marketing digital é conhecido como um avatar. Avatar é a descrição de um cliente típico, hipotético e ideal para o seu negócio. Qual cliente, o típico cliente que você quer atrair? E por que ele é tão importante? Então, primeiro, vamos lá. Como é que se define isso? Primeiro você vai descrever o seu cliente ideal de acordo com duas premissas. Primeiro, dados demográficos. Então vamos lá, o seu cliente é homem ou é mulher? Quantos anos o seu cliente ideal tem? Será que ele tem 25, 35, 40, 18 anos? Será que ele é brasileiro? Será que não? Será que ele mora no Brasil ou não? Então, assim, características típicas e demográficas desse cliente. Mas o mais importante vai ser o segundo quesito. Você vai procurar definir características comportamentais desse cara. Quais são os sonhos que ele tem? O que ele aspira? Quais medos ele tem? Quais são os problemas que ele tem? E quais são os preconceitos que ele tem? Aí você pode me perguntar, mas Vivi, o meu cliente ideal tem preconceito? Tem sim, claro que tem. Preconceito é um conceito prévio que ele tem baseado em suas crenças e paradigmas, que estão aonde? No seu subconsciente. E por que é importante a gente definir isso? Porque, vamos lá, Vivi, eu quero vender para qualquer um. Isso é o que a maioria das empresas e empresários fazem e falam. Qualquer um quer comprar o meu produto e eu quero vender para qualquer um. E eu entendo o que você quer. E na verdade muita gente evita falar do seu cliente ideal, definir o seu cliente ideal porque ele acha que ele está expelindo outras pessoas, né? Deixando outras pessoas para trás. Mas, Vivi, eu não quero saber se é homem ou se é mulher. Se é uma pessoa de 40 anos ou se é uma pessoa de 18 anos. Inclusive, existem 3 tipos de clientes, onde eu vou falar para vocês depois, tá? Talvez não nesse episódio. Um dos tipos de cliente é o que normalmente as pessoas se referem. É o cara que precisa do meu produto e que tá procurando pelo meu produto. E para esse cara, você não precisa definir nada, você não precisa nem conversar com ele. O cara já precisa do seu produto e está desesperado, esse é o que está mais fácil para você pegar. Por exemplo, o cara vai fazer uma entrevista de emprego em inglês e precisa de uma aula que o ajude. Ou sei lá, qualquer coisa aí que possa acontecer na vida dele que ele vai precisar do inglês. Então você não precisa nem conversar com ele. O que você precisa fazer é colocar uma escola no preço certo para que ele possa comprar uma escola ou um professor. E para esse cara não é o marketing de diferenciação que a gente faz. Por quê? Porque existem outros 2 tipos de clientes. O segundo tipo de cliente é o cara que precisa, mas está procrastinando. Ele procrastina, nós somos procrastinadores. Até a hora que estourar uma bomba e você precisar daquilo. E o terceiro cliente é o cara que precisa, mas não sabe. E na maioria das vezes, esses caras que precisam e procrastinam, ou principalmente o cara que precisa, mas não sabe, que são a maior quantidade de clientes. E para esses caras, não adianta você colocar o produto na cara dele, que às vezes ele nem sabe que ele precisa. Então você precisa influenciar, conversar com ele. E quando você está influenciando uma pessoa a dizer sim para o seu produto, você tem que entender quais são os sonhos, os problemas e os preconceitos que ele tem. Porque a venda, ela se realiza no emocional. Deixa eu te dar um exemplo. Se você entender isso, vai ficar muito mais fácil de você influenciar. Um exemplo, vamos supor lá na aula de inglês. Vou dar um exemplo de uma franquia conhecida, tá? A WhatsApp focava seus produtos em adultos.
o avatar dela eram adultos. Várias escolas de inglês faziam a mesma coisa. Esforços para atrair o público adulto. E ensinavam o inglês de forma que ensinavam para crianças. Só que acontece que o adulto tem um problema diferente. Porque ele não tem mais esse tempo, sei lá, 8 anos para aprender inglês. Eu fiz mais de 8 anos, né? Para estudar a gramática, para desenvolver numa escola tradicionalíssima. Então ele precisa de uma outra coisa. Então você vender um curso de inglês para um adulto, sabendo que ele é o seu tipo de avatar, sabendo que ele não tem tempo, ele não tem esse tempo, ele não tem mais 8 anos. Que ele quer aprender o suficiente para uma coisa específica. Sei lá, uma promoção, uma viagem. Você tem como argumentar com ele de uma maneira muito mais eficiente do que se você estiver argumentando para todo mundo. Você conhece o seu cliente. Você conhece quais são as suas dores, você conhece quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações. E é diferente, é totalmente diferente. A taxa de conversão é muito maior, exponencialmente maior do que direcionar o marketing para todo mundo. E essa grande maioria das empresas fazem e erra. Você entendeu? Por exemplo, no meu produto eu não tenho um avatar só. Eu tenho 7 tipos de avatares. E eu falo com pessoas diferentes, com aspirações, dores, sonhos. Eu tenho o cara, por exemplo, que tem a frustração latente na vida dele. Eu tenho o empresário que quer crescer o seu negócio, que entende que a forma antiga de fazer negócio não traz mais resultado, ou traz muito pouco e que ele merece mais. Tem o cara esforçado, dedicado, que os resultados dele são inferiores à dedicação que ele tem. E normalmente esse cara, ele tá lá na carreira corporativa. Eu tenho a mulher que sempre foi profissional, e que veio a maternidade e que mudou o cenário, e que perdeu o emprego e não sabe o que fazer. Não sabe se empreende, se empreender, vai empreender com o quê e como. Tenho também a mulher que se depara com o marido que era provedor da casa e ela ficou com... O marido foi embora, ela ficou com os filhos e responsabilidades e não sabe como recomeçar a sua vida e nem como retomar a sua carreira. Tem pessoas que sofrem com fraturas emocionais, como depressão, ansiedade, falta de autoestima, pânico. Eu tô dando uma passada rápida só para você entender que não necessariamente você precisa ter apenas um avatar. Existem nichos que não necessariamente entendem que esse mundo da Matrix aqui é o mundo do futuro. Como, por exemplo, os caras que trabalham no 1 a 1, por exemplo. O coach, o terapeuta, o dentista, o arquiteto, o médico, sei lá, entre tantos outros nichos que nós temos aí no mercado. E notem que eu citei aqui classes onde também é possível conquistar mais clientes, criar um negócio totalmente escalável. E se eu falar para você, e olha que louco, se eu falar algumas coisas como, por exemplo, você que está me assistindo agora e quer potencializar os seus resultados, potencializar os resultados dos seus negócios, utilizando as capacidades mentais, emocionais e ferramentas digitais. Eu tenho certeza de que você não acordou hoje e falou o que é um avatar. Você está interessado em outras coisas, não é verdade? Apesar do meu método Change Your Life BR ser totalmente escalável e ajudar esses avatares, a comunicação para ser efetiva na venda, ela tem que ser diferente. Porque vamos pegar o exemplo lá do empresário. Os problemas que o empresário que já tem um negócio físico e que vai passar a escalar enfrenta são diferentes dos problemas que alguém que vai começar o seu negócio agora, por exemplo. Vai começar o seu negócio do zero agora. São diferentes os problemas. Então é o seguinte, se você delimitar o seu avatar, se você souber para quem você está falando, a sua chance de ter sucesso no marketing digital é muito maior. Porque você vai atrair a pessoa certa. E no marketing digital, não são as pessoas que passam na rua. São milhares de pessoas. Então você vai expelir aquela pessoa que naquele momento você não está focado em ajudar. E toda vez em que a sua campanha de marketing não der certo,
É essa pergunta que você deve fazer. Será que eu atraí a pessoa certa? Será que eu defini isso bem? Será que eu não pulei esse passo tão importante? Será que eu não errei aí? E o fato é o seguinte, tem duas maneiras, dois métodos para você definir o seu avatar. O primeiro método é o método fixo. Basicamente, você define o tipo de pessoa que você quer atingir. Se ele é homem ou se ele é mulher. Quantos anos ele tem? Os dados demográficos, como a gente falou lá atrás. Os dados comportamentais. Sonhos, aspirações, preconceitos. Você define isso. Fecha. E você se fixa nisso. E tenta repudiar qualquer outro tipo de cliente que saia daquele avatar que você quer ajudar. Porque se sair, ele não vai entender a mensagem que você está passando. Como, por exemplo, se o seu avatar é uma mulher e um homem se interessa, você pega e, sei lá, faz qualquer coisa para afastar aquele cara. Mas como? Coloca um site rosa, por exemplo. Um exemplo, tá? E o que acontece? Não que o site rosa seja exclusivo, não. Mas inconscientemente, o homem entende que o que aquele site oferece é para uma mulher. Lembra lá do subconsciente, dos preconceitos. Agora, a grande sacada é o seguinte. Você se fixa e você fala daquilo. Então, se o cara chegar lá e não é o seu avatar, ele se sente afastado. Vai ter um momento se você quiser trabalhar com esse cara também, mas vai ser um outro processo. Existe um outro processo também, que é o processo de avatar interativo. O processo de avatar interativo é aquele processo que você faz uma imagem inicial da pessoa que você quer atrair, você coloca aquela imagem, você atrai um monte de gente, aí você checa se aquele tipo de avatar está sendo atraído pela sua imagem. E de acordo com o que você vê, você revisita. E você pode mudar o seu avatar. Aconteceu em dois casos. Vamos lá. Quando eu lancei o método Change Your Life, BR, o que aconteceu? Foi um processo totalmente interativo. Eu tive uma ideia inicial do tipo de avatar que eu queria. Então eu coloquei o meu avatar lá. E aí eu fui fazendo as descobertas. E como você descobre? Perguntando, lendo comentários, fazendo uma enquete. O produto era exatamente o mesmo. Outro exemplo é um exemplo legal que é de um filme. O filme se chama Food Matters. E ele tá no Netflix, se você puder, assista. O lançamento do Food Matters e de um outro filme, Hungry for Change, foi um avatar interativo também. E ele mudou. A ideia dele no começo é que ele estava fazendo o filme para as pessoas que estão obesas e com doenças crônicas, para se reeducarem, terem mais qualidade de vida. Enfim. Então, o que aconteceu? À medida em que ele foi fazendo o lançamento, ele foi percebendo que esse não era o avatar que comprava o filme. Nem obesas e nem pessoas com doenças crônicas compravam o filme. As pessoas que compravam o filme eram pessoas saudáveis. É mesmo? É. O filme falava de saúde. O filme fala de saúde e pessoas saudáveis compravam o filme. Então, a principal fonte de renda do filme mudou. O avatar mudou. Mas por que pessoas saudáveis compravam o filme? E elas compravam porque elas eram saudáveis. Só que elas queriam que a família delas também fossem saudáveis, se tornassem saudáveis. Então elas compravam o filme e presenteavam as pessoas que elas amavam, que precisavam se tornar saudáveis também. Então a fonte de renda não vinha das pessoas com doenças crônicas, e sim das pessoas saudáveis que compravam para pessoas que estavam precisando daquele produto. E quando ele sacou isso, ele mudou o avatar e passou a vender o filme. Toda a comunicação de vendas deles era para pessoas saudáveis, do tipo assim: olha, você tem alguém na sua família que você queira dar esse presente? Alguém que esteja precisando disso? Então, só essa pergunta mudou totalmente o jogo. Então, vamos lá, o avatar
é um pilar extremamente importante para o resultado do seu negócio. Então, se alguma coisa, em algumas campanhas, e se algumas campanhas derem errado, é bem possível que o avatar esteja envolvido nessa falta de resultado. Agora, vamos lá. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem o tempo todo, mais uma vez, que é: eu posso ter mais de um avatar? Sim, pode. A maioria das empresas tem que ter mais que um avatar. É como um carro, por exemplo. Um carro pode ser utilizado por uma pessoa, por duas, por três ou por uma família. Para cada um desses avatares, você vai se comunicar de uma forma. O produto é o mesmo, o carro, certo? Mas cada uma delas vai ver o carro de uma maneira, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu sonho, de acordo com a sua aspiração. E aí você pode me perguntar: mas se eu tenho vários avatares, como é que eu falo com eles ao mesmo tempo? E a resposta é muito simples. Você não fala com eles ao mesmo tempo. Não fala com eles ao mesmo tempo. Simples assim. Você vai falar com um avatar de cada vez. Você não tem como... Lembra? Cada um tem o seu preconceito, as suas aspirações, as suas dores, seus sonhos. E se você não for fluente em marketing,